Sempre nessa esperadinha. Sempre. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Shalom, povo de Deus! Shalom, irmãos! Olha que bênção, né? Esse lugar aqui que o Senhor reservou pra gente durante esses dias é um bálsamo, um refrigério para a cabeça, para o coração também. Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Coração aí, como é que tá? Como é que tá a saúde? Como é que tá a família? Saudade de vocês, Deus abençoe a todos. A gente vai ter hoje aqui a participação do Davi, né? Vamos estar juntos aqui para adorar, para servir ao Senhor juntos. Davi está com um violão que ele ganhou aqui, abençoado, para participar. Graças a Deus. Nós vamos adorar juntos cantando e depois vamos ter nossos motivos de oração, tá bom? Eu vou fazer aqueles motivos de oração que são normalmente os motivos de oração que todo mundo faz, né? Pedindo pela família, pedindo pela saúde, por emprego, pedindo pelo Brasil, pedindo também pela igreja, pelas congregações que a gente está plantando, as igrejas novas. Que Deus abençoe. Mas vamos adorar a Deus aqui com Davi? Vamos lá. Vamos. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Os erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? A salvação declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A
A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu, que sou é teu. Posso dizer, posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que os campos, mais que medimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, morte venceu, nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Está dando a solução, mas que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, morte venceu, nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Retrato de Deus que foi feito, antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus.
esta canção. Cristo é o retrato de Deus que foi feito nesse eu e veio antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Eita, bênção demais, né, irmãos? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nossos motivos de oração, não é? Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Que Deus maravilhoso tu és. Obrigado pelo sangue que Jesus verteu na cruz. É o sangue que nos purifica, é o sangue que nos torna puros, santos, justificados. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque hoje temos acesso pelo sacrifício do teu Filho. Obrigado porque hoje nós somos teus filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, queremos dedicar a Ti a nossa vida, entregar a Ti os nossos recursos, pedir que o Senhor nos use para a sua glória, Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão desempregados, talvez lutando agora, talvez preocupados, ansiosos. Senhor, traz ao coração paz, traz à mente fé, traz aos sentimentos, às emoções, alegria e esperança. Senhor, traz renovo, consolação. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes também aqueles que estão passando por problemas relacionais, pais e filhos, maridos e esposas, amigos. Senhor, põe um bálsamo nisso, põe termo, Senhor, à luta, põe definições, põe, Senhor Deus, paz também, alegria, contentamento, traz perdão, restauração, renova, Senhor, e abençoa. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, os nossos irmãos em Cristo, espalhados pelo mundo, aqueles que são Teus servos, os missionários, as igrejas. Pedimos ao Senhor que abençoe o teu povo, Pai. Derrama um óleo, uma renovação, abençoa o Teu povo.
Pedimos também, Senhor Deus, que Tu abençoes muitíssimo a Tua Igreja das Graças. Abençoa, Senhor, os pastores, abençoa os presbíteros, abençoa os diáconos, abençoa os campos que temos, as congregações, lá em Triunfo, Senhor, lá em Serra Branca. Abençoa a congregação lá em Petrolina, abençoa os pastores que estão lá, as esposas, as missionárias que estão lá servindo, que o Senhor abençoe a todos, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada líder de ministério da Igreja Presbiteriana das Graças, Senhor Deus. Abençoe esse ano as programações que vamos ter, cada coisa que vamos fazer, que o Senhor ponha definições, ponha alegria, ponha paz, ponha espírito novo de serviço, de contentamento, de renovo, Pai. Abençoa, te peço, Senhor, esse processo de adaptação do pastor Jamarque, do pastor Serginho, que chegaram agora, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Senhor Deus, Teu é o reino, Tua é a glória, que o Senhor derrame graça sobre cada um de nós que somos Teus servos, Pai. Queremos entregar a Ti, Senhor Deus, o nosso país, abençoa o Brasil. Pedimos que o Senhor renove, Senhor Deus, a nossa esperança, renove a nossa alegria. Abençoa, Deus, os governantes, abençoa os que estão investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida mansa, tranquila, Senhor Deus. Pai, põe termo também à impiedade, julga com justiça, mostra, Senhor, o Teu favor, mostra a Tua graça. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom e contamos com a Tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja no Brasil, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus, nós que somos o Teu povo, tem misericórdia de nós, Pai. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes também, Deus, trazendo um renovo, uma alegria nova, Senhor Deus, aos casais. O Senhor abençoe os marido, esposa, renove a força, o ânimo, a alegria, o amor. O Senhor derrame o Teu bálsamo também, Senhor. Pai, te pedimos para aqueles que estão tristes, talvez, Senhor, desanimados, alguém que está com depressão ou alguma crise assim emocional, peço que o Senhor renove o coração, dando alegria e esperança, Pai. Peço, Senhor Deus, para aqueles filhos que estão desviados, para aqueles irmãos, amigos, parentes, pessoas próximas, filhos, esposas que ainda não Te conhecem. Traz salvação na nossa casa, Senhor Deus. Derrama renovo, Senhor. Eu Te peço. Abençoa, Senhor, os projetos que temos para esse ano na Igreja das Graças. Pedimos, Senhor Deus, pelos recursos, se for da Tua vontade, que a gente construa um novo templo. Pedimos, Senhor, recursos, se for da Tua vontade, que a gente construa o templo de Triunfo, Senhor. Abençoa, Pai, e pedimos que o Senhor nos dê visão, nos dê, Senhor Deus, determinação, nos dê, Senhor Deus, submissão, humildade, Pai. Abençoa todos nós, abençoa meu irmão, minha irmã que está agora assistindo, participando, talvez alguém que está doente ou alguém que está com o coração apertado por ter um amigo ou um parente doente. Eu quero pedir por essas enfermidades, que o Senhor ponha termo, que o Senhor abençoe, abençoa os que estão hospitalizados, em tratamento, renova-lhes as forças, a saúde, Senhor Deus, afofa-lhe a cama, Senhor, abençoa de doença, enfermidade, sirva para um propósito eterno, para abençoar ainda mais essa pessoa e a sua família, Pai. Entregamos tudo a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, nós estamos agora em Mateus capítulo 21. Então eu quero pedir a você que abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 21 para a gente ter essa meditação agora no capítulo 21 de Mateus. Você vê, se aqui talvez esteja mais próximo, talvez seja melhor para você me ouvir. Diz assim, é um texto de 46 versículos, então a gente vai lendo a história e vai comentando. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais.
Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Muito interessante isso, né? Muito interessante isso. O nosso Senhor, ele não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça, é isso que nós sabemos. Entretanto, tudo que lhe era necessário sempre tinha. E cumprindo a profecia, ele vai e entra em Jerusalém montado nesse jumentinho, como ele mesmo já havia dito para os discípulos fazerem. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as duas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Algumas coisas muito interessantes a respeito disso. Primeiro, essa mesma multidão que está aclamando Jesus como o rei, como o Senhor, é a mesma multidão que vai julgá-lo daí a 3 dias aproximadamente, vai julgá-lo condenando à morte. É o mesmo povo. A lição importante disso é que é mais importante o fim do que o começo. A gente começar bem não quer dizer que necessariamente a gente vai terminar bem. E para terminar bem, a gente precisa manter o coração no lugar certo. Essa multidão começa ovacionando Jesus, dizendo: Hosana, bem-vindo que vem em nome do Senhor. Mas depois ela perde o foco, ela se desprende de quem é Jesus. Segunda coisa que é muito importante a gente destacar aqui é que elas estão com uma perspectiva errada a respeito de Jesus. Estão chamando Jesus de profeta. Jesus não é profeta. Jesus é Messias. Jesus é o Filho de Deus. Portanto, ele é muito mais do que um profeta. Ele é o próprio enviado de Deus, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é mais do que o que a multidão estava esperando. Mas a multidão estava esperando ele num sentido errado também. Tanto é que o texto diz para nós que eles disseram que era profeta vindo de Galileia. Ele era de Nazaré da Galileia. O sentido errado, Jesus não era nazareno, nem era galileu. Jesus era judeu, era de Belém e, portanto, ele não deveria ser confundido. O sentido errado aqui é que estão confundindo Jesus com alguém que é sem raiz, sem, portanto, as condições necessárias, sem as encíclicas necessárias para ser o Messias, para ser ungido de rei e até para ser ungido de Deus e até para ser rei. Alguém que fosse ser rei de Israel precisava ser da tribo de Judá. Então, se ele é de Nazaré, ele não é da tribo de Judá. Se ele é galileu, ele não é da tribo de Judá. Mas se ele é de Belém, ele é da tribo de Judá. Então, tudo isso mostra o grande equívoco que havia na alma da multidão. Eles estão com a postura correta, aclamando Jesus, chamando ele de rei e dizendo: Hosana, bem-vindo que vem em nome do Senhor. Mas estão com a postura errada e com o sentido errado e, portanto, eles terminam no fim pedindo que Jesus seja crucificado. Isso quer dizer, irmãos, quando a gente começa inspirado, motivado por Jesus, mas a gente não conhece de verdade, a gente não aprende a conhecê-lo como ele é, a gente pode ser que tenha um final ruim, o final que não é o melhor. O versículo 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas,
quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade e foi para Betânia, onde ele passou a noite. Aqui já é um novo momento nessa história da entrada de Jesus. Ele vai para o templo. Chega no templo, ele encontra os cambistas, que logo no começo do seu ministério ele tinha quebrado as mesas, ele tinha feito ali uma purificação do templo, mas voltaram a fazer o comércio lá dentro do templo. E esse comércio, irmãos, era um comércio muito pernicioso. Por quê? Porque para você sacrificar um animal, você precisava dar um animal que fosse perfeito, puro, de 1 ano, sem manchas, sem ser manco, sem nenhum defeito. E aí o que é que eles faziam? As pessoas que vinham de longe, elas precisavam comprar um animal lá. Eles compravam um animal ali na porta do templo. Aquele animal, para ser comprado, precisava ser trocada a moeda, cambiada a moeda pela moeda do templo. Ou seja, para você comprar um animal que estava na porta do templo, você precisava pegar o seu dinheiro, trocar pelo dinheiro do templo, para comprar com o dinheiro do templo o animal. Quando Jesus quebra as mesas, vira essas mesas de câmbio, é justamente esse sistema sacerdotal que era impuro, que estava cobrando do povo muito além do que o povo tinha, que estava fazendo uma diferenciação entre o dinheiro que o povo usava e o dinheiro do templo. Esse tipo de rito que eles estavam fazendo era contra o qual Jesus estava se indignando. E Jesus então está purificando o templo mais uma vez. Nisso, depois de ele purificar, ele começa a abençoar as pessoas como ele fazia. Ele começa a curar pessoas. E na cura, as crianças começam a trazer o louvor com um entendimento muito maior do que o da multidão. Estão dizendo: bendito que vem o filho de Davi. Bendito o que vem o filho de Davi. Portanto, eles estão associando Jesus ao Messias e ao rei, o rei Davi. Isso eles estão certos. E então os indignados, que são os fariseus, os saduceus, os escribas, eles perguntam: você não está vendo que elas estão louvando você? E ele fala: as crianças, elas têm um perfeito louvor. O perfeito louvor é porque elas estavam entendendo o que a multidão não tinha entendido, nem o que os doutores da lei tinham entendido, que aquele ali era o verdadeiro Messias, aquele era o verdadeiro Salvador. É muito lindo a gente ver isso, né? Normalmente Deus é assim, ele revela aos mais humildes, aos mais simples de coração, ele revela as suas grandezas, ele revela aquilo que é mais poderoso, mais lindo, mais sábio, àqueles que são mais simples, como as crianças. E aí você vê que nesse texto ele faz um contraponto, né? O texto faz um contraponto entre o sistema religioso e a simplicidade das crianças. O sistema religioso todo estava impuro e precisava ser purificado. Não conseguia sequer reconhecer o Messias. Mas as crianças, com a simplicidade e humildade, elas conseguiam adorar com perfeição e conseguiam reconhecer o verdadeiro Messias. Você vê então, irmãos, que a marca de uma verdadeira religião, espiritualidade, não é o quanto a gente conhece, mas sim o quanto a gente é humilde. Quanto mais humilde, mais o Senhor se revela a nós. Versículo 18 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, já no novo dia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a esse monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão.
Jesus está usando o que ele faz com a figueira como exemplo da nossa espiritualidade. Ele está dizendo, olha, o que se espera de uma figueira na época de dar figo é que tenha figo. E como ela é um engano, então eu mandei ela secar. E ele está dizendo, o que se espera de uma pessoa que seja crente espiritual é que ela dê frutos. E se ela não dá frutos, então que ela seque também. É simples o que ele está dizendo. Versículo 23. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Por quê? Porque para ensinar no templo você precisava ser rabi. E havia a escola dos rabinos. Jesus não tinha escola de rabino, ele era o rabi por excelência. Então, estão perguntando qual é a autoridade, quem foi que instituiu você, rabi, para ensinar aqui? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, eu também lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. Então ele diz: de onde era o batismo de João? Era do céu ou dos homens? E aí eles discutiam entre si e diziam o seguinte: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo. Por quê? Porque todos consideravam João um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas. Por quê? Porque a autoridade é a autoridade do céu. Se eles não conseguiam reconhecer a autoridade do céu em João, eles iam reconhecer a autoridade de Jesus, que era a autoridade do céu? Claro que não. Versículo 28. O que vocês acham? Jesus continua. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas ele, depois arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Por quê? Porque eles rejeitaram a princípio, mas agora na presença de Jesus, eles estão se arrependendo e se convertendo. É a história que ele contou anterior, que o filho que se arrepende e vai fazer o que o pai quer. Ele não está dizendo que publicanos e prostitutas entram no reino sem arrependimento, mas que o arrependimento que aconteceu neles é genuíno, enquanto que esses que eram escribas e fariseus não tinham arrependimento, portanto eles não tinham entrado no reino dos céus. Ele diz, versículo 32, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Essa é a explicação de Jesus. Versículo 33. Escutem então outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram uns, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que é que ele fará àqueles lavradores? E eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores para que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.
Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Jesus conta essa parábola, irmãos, para poder exemplificar a distância que eles tinham da vida com Deus. E está dizendo que eles eram aqueles servos a quem Deus, o Senhor da vinha, tinha confiado toda a terra e confiado todos os cuidados de tudo que tinha lá. Entretanto, aqueles donos, ou melhor, aqueles lavradores terminaram matando, né, fazendo mal aos que foram enviados, os cobradores que foram enviados. E ele então está usando aqui esse exemplo para falar no Velho Testamento, os profetas que vieram e trouxeram o recado de Deus e terminaram sendo rejeitados e mortos. E agora o filho foi enviado, mas também seria morto. Então Jesus está dizendo que do jeito que Deus tinha entregue a Israel esse legado, Deus agora iria entregar a um outro povo. E esse outro povo são gentios, somos nós. É claro que os judeus entenderam isso e por causa dessas palavras eles ficavam ainda com mais raiva e revolta de Jesus. Jesus está aqui muito perto de ser julgado e crucificado. E a gente vai entendendo por que esse povo vai rejeitando Jesus com mais veemência. Porque Jesus realmente mexe com as estruturas deles. Jesus realmente rejeita essa espiritualidade mentirosa, essa espiritualidade que é chamada de farisaica, cheia de conteúdo, sabe muito, mas não tem humildade, não tem vida com Deus, não tem piedade. Jesus rejeita isso com força. Essa é a coisa que mais Jesus rejeita em toda a história da vida dele. Deus tem misericórdia de mim, eu sou pastor. Deus me deu a graça de conhecer muito, de estudar bastante. E isso me coloca numa posição perigosa. Se meu coração não se mantiver humilde, eu sou um fariseu. E eu espero em Deus nunca me tornar um fariseu. Eu quero ser, sim, como essa criança pequena, humilde. Eu quero ser, sim, como um lavrador do campo, que quando chega o seu Senhor se alegra e entrega para ele os frutos. Eu quero servi-lo de coração, com humildade. Quero ser achado fiel. E você, também? Eu espero que sim. Deus lhe abençoe muito. Esse texto é muito edificante, né? Ver como Jesus confronta o status quo de uma religião fria, sem sentido. Mas vamos adorar a Deus? Davi está aqui ainda e ele vai tocar mais uma música e vamos cantar junto com ele, se Deus permitir. Vamos louvar. Altos céus e toda a terra se prostra em louvor. Glória ao Rei que ressuscitou. Glória ao Filho, glória ao Filho. Desças erguei, abram os portões, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Santo é o Senhor poderoso, Santo é o Senhor dos altos céus. Teus vestes enchem o templo,
Glória ao Filho, glória ao Filho, ao Filho, glória ao Filho. Cabeças erguei, abram os portões, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Cabeças erguei, abram os portões, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Glória ao Rei que ressurgiu. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Ao Filho. Glória ao Filho. Cabeças erguei, abram os portões, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Cabeças erguei, abram os portões, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Bênção! Bênção, irmão, bênção. Deus abençoe aí sua vida, viu? O Senhor lhe fortaleça mais e mais. Aqui tá mais ou menos uns 12 graus, 11, 12 graus. Bem por isso que a gente quentinho, né? tá, por isso que a gente tá assim, com esse casaco todo, né? Mas tá tudo na bênção aqui, graças a Deus, né? Deus lhe abençoe muito, lhe fortaleça. Um abraço bem grande.